Olá pessoal, meu nome é Ivan Chagas e essa é a nossa primeira aula do curso de Matemática Básica. Nessa aula nós vamos estudar os conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos podem ser divididos em conjunto dos números naturais, que a gente representa pela letra N, conjunto dos números inteiros, que a gente representa pela letra Z, conjunto dos números racionais, que a gente representa pela letra Q, conjunto dos números irracionais, que a gente representa pela letra I, conjunto dos números reais, que a gente representa pela letra R, e conjunto dos números complexos, que a gente representa pela letra C. Nesse primeiro momento, nós não vamos estudar os números complexos. Então, vamos dar início à nossa aula. Conjuntos numéricos. Chamamos de conjunto dos números naturais, representados pela letra N, o conjunto formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito. Nós representamos o conjunto dos números naturais da seguinte maneira. N é igual, abre chaves, 0, 1, 2, 3, até o infinito. No conjunto dos números naturais, nós possuímos um subconjunto. É o conjunto dos números naturais não nulos, que nós representamos com N com um asterisco em cima. Quer dizer que esse conjunto não possui o número zero. São todos os números naturais menos o número zero. Então ele começa do número 1. 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. Depois dos números naturais, nós temos o conjunto dos números inteiros, que a gente representa pela letra Z. O conjunto dos números inteiros é representado da seguinte maneira. Z é igual os números que vêm do infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, até o infinito. Quer dizer o quê? Que o conjunto dos números inteiros, ele é o conjunto dos números naturais mais os números negativos. No conjunto dos números inteiros, nós podemos ter também 5 subconjuntos. O primeiro deles é o conjunto dos números inteiros não negativos. Olhe só que o conjunto dos números inteiros não negativos é igual ao conjunto dos números naturais, pois ele não vai abranger os números negativos. Ele começa com 0, 1, 2, 3 e vai até o infinito. E ele é representado por esse maisinho aqui. Então, sempre que a gente tiver esse mais, quer dizer que os números negativos não fazem parte desse conjunto. Outro subconjunto dos números inteiros é o conjunto dos inteiros não positivos. Ele é representado aqui com o sinal de menos. Olha só, ele vem 0, menos 1, menos 2, menos 3, até o infinito. Ele não possui nenhum número positivo. Outro subconjunto é o conjunto dos inteiros não nulos. Então, os inteiros não nulos, ele tem o asterisco aqui em cima que a gente já viu nos números naturais, que quer dizer que esse conjunto não possui um número zero. Então, ele vem do infinito, menos 3, menos 2, menos 1, pula o zero, que não faz parte dele, 1, 2, 3, até o infinito. Outro subconjunto do conjunto dos números inteiros é o conjunto dos inteiros positivos. Olha que agora a particularidade aqui. Ele tem o asterisco em cima, quer dizer que o zero não faz parte dele, e ele tem um maisinho aqui embaixo, quer dizer que os números negativos também não fazem parte dele. Então ele começa do 1, 2, 3 e vai até o infinito. Então, o conjunto dos números inteiros positivos é igual ao conjunto dos números naturais não nulos. Ele não tem o zero. Outro conjunto que nós temos é o conjunto dos inteiros negativos. Então, o conjunto dos inteiros negativos, ele não possui o zero. Olha a observação do asterisco. E aqui tem o sinal de menos, quer dizer que são apenas os números negativos. Então ele começa de menos 1, menos 2, menos 3
e vai até o infinito. Algumas observações importantes. Os números negativos estão à esquerda do zero, portanto, todo número negativo é menor que zero. Se a gente representar aqui na reta o número zero aqui, os números negativos sempre vão estar à esquerda de zero. Menos 1, menos 2, menos 3. Sempre os números negativos vão estar à esquerda de zero. Os números positivos estão à direita do zero. Portanto, todo número positivo é maior do que zero. Os números positivos vão estar sempre à direita do zero. 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, um número é sempre menor que o número que está à sua direita. O 2 é menor que o 3 que está à sua direita. O menos 2 é menor que o 1 que está à sua direita. Os números negativos estão à esquerda dos números positivos, como a gente pode ver aqui na reta. Os números positivos estão à direita, os números negativos estão à esquerda. Então, logo, todo número negativo é menor do que qualquer número positivo. Vamos a alguns exemplos. Menos 3 é menor do que zero, porque ele está à esquerda aqui da reta. Então, se ele está à esquerda do zero, sempre ele vai ser menor. Menos 1 é menor do que 1, porque o menos 1, quando a gente olha aqui na reta, ele está à esquerda do número 1. Então, ele é menor do que 1. 2 é maior do que menos 1. O número 2 ele é maior do que menos 1, porque ele está à direita do menos 1. 0 é maior do que menos 7, porque o 0 está à direita do menos 7. Então, todos os números que estão à direita vão ser maior do que os números que estão à esquerda. E todos os números que estão à esquerda são sempre menores dos números que estão à direita. Vamos agora ver o conjunto dos números racionais, que a gente representa pela letra Q. O conjunto dos números racionais ele tem representação finita ou infinita periódica. Então, eles podem ser frações, por exemplo, 2 dividido por 3. Eles podem ser dízimas periódicas, a gente vai estudar mais na frente, mas a dízima periódica é um número decimal que ele vai se repetindo. Por exemplo, 2,3, 3, 3 e assim infinitamente. As dízimas periódicas elas são decimais infinitas. E temos os decimais exatos, que são números decimais finitos. Por exemplo, 2,33. Acaba aqui, ele não prossegue infinitamente. E os números inteiros, 3, 4, menos 8. Então, nós podemos dizer que os números naturais e os números inteiros fazem parte do conjunto dos números racionais. Então, o conjunto dos números racionais é x tal que x é igual a p dividindo por q, sendo que p e q são números inteiros. E q não pode ser igual a zero, mas a gente vai ver mais na frente, porque nenhum número pode ser dividido por zero. Como a gente viu no conjunto dos números naturais e no conjunto dos números inteiros, o Q também tem um subconjunto. Quando ele tem o asterisco aqui em cima, quer dizer que a gente está tratando do conjunto dos números racionais sem o zero. Então, a gente pode ter todos os números com exceção do zero. Quando a gente tem o símbolo de mais, a gente está dizendo que é o conjunto dos números racionais não negativos. O zero faz parte. X é maior ou igual a zero. Zero e aí todos os números racionais. Quando a gente tem o sinal
de menos quer dizer que é o conjunto dos números racionais não positivos. Então começa do zero, menos 1, menos 3 quartos, infinitamente, mas não entra nenhum número positivo. Então x é menor ou igual a zero. Nós também temos o conjunto dos números racionais positivos. Tem um asterisco aqui em cima, quer dizer que o zero não faz parte. E temos aqui o mais, que quer dizer que são todos os números positivos. Então x pertence aos racionais e x é maior do que zero. O zero não entra e os números negativos também não fazem parte. E temos o conjunto dos números racionais negativos. O asterisco em cima significa que o zero não faz parte e o menos aqui embaixo, que são apenas os números negativos. Então x pertence aos racionais e x é menor do que zero. Nem o zero nem os números positivos fazem parte desse conjunto. Alguns exemplos de números racionais: menos 3 quintos, menos 9 meios, mais 8 terços, etc. Depois dos números racionais, nós temos os números irracionais, que nós representamos pela letra I. Eles são aqueles que têm representação decimal infinita e não periódica. Como exemplo, raiz de 2, 1,414213 e assim infinitamente. Esses números aqui, eles não se repetem. Quer dizer que a gente não consegue transformar esse número em uma fração. Outro exemplo, raiz de 3, que é igual a 1,73205. Ele é infinito e ele não tem uma repetição. Mais um exemplo, raiz de 5, que é 2,23606, e o π, que é 3,14159. Por último, nós temos o conjunto dos números reais, que ele é representado pela letra R. O conjunto dos números reais é formado pela união dos números racionais com os números irracionais. Então, todos os números que a gente consegue representar na reta, a gente considera números reais. Do zero, vem para cá, raiz de 2, 3, menos 2 quartos, 2 quartos. Então, todos esses números que a gente consegue representar na reta, eles são considerados números reais. Como a gente já viu anteriormente, o asterisco em cima da letra R, que representa os números reais, quer dizer que esse conjunto não possui um número zero. Então, x pertence aos reais, tal que x é diferente de zero. Pega todos os outros números, menos o zero. Os reais, com o maisinho aqui embaixo, quer dizer que são todos os reais não negativos, porque o zero faz parte. Começando do número zero e todos os números positivos. Quando tem um menos aqui, a gente está falando dos reais não positivos, porque o zero faz parte. Então, x pertence ao real e x é menor ou igual a zero. Então, o zero e todos os números negativos. Quando a gente tem o asterisco em cima, quer dizer que o zero não faz parte, e o mais embaixo, a gente está falando dos números reais positivos. X é maior que zero. Então, excluindo o zero, todos os números positivos. Quando a gente tem o asterisco, quer dizer que o zero não faz parte, e o símbolo de menos, a gente está falando de todos os números reais negativos. Então, x pertence aos reais e x é menor do que zero. Nós podemos dizer que os números naturais estão contidos nos números inteiros. Isso aqui representa bem. Os números naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros. Os números inteiros estão contidos no conjunto dos números racionais. Os inteiros estão dentro do conjunto dos números
racionais. E os números racionais estão dentro do conjunto dos números reais. Então, os naturais fazem parte dos inteiros, que fazem parte dos racionais, que fazem parte dos reais. E os irracionais fazem parte dos reais. Essa é a representação que a gente costuma ver mais normalmente nos livros e na internet. Porém, a que fica mais correta de se expressar é essa aqui da esquerda. Nós temos o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros que engloba os números naturais, o conjunto dos números racionais que engloba o conjunto dos números inteiros. Aqui do lado, o conjunto dos números irracionais, que não faz parte dos números racionais inteiros e naturais, e o conjunto dos números reais, que engloba tanto os racionais como os irracionais. Veja que a diferença para esse conjunto aqui é que nós temos naturais, inteiros, racionais, aqui os irracionais, e nós temos todo esse espaço aqui que não existe nada, já que a gente ainda não está estudando os números complexos. Esse espaço aqui seria para conter os números complexos. Como a gente não está estudando os números complexos, a melhor representação para o conjunto numérico é essa aqui da esquerda. Vamos fazer aqui algumas atividades para a gente tentar fixar bem esse assunto. Escreva ao lado de cada sentença, vê se ela for verdadeira ou F se ela for falsa. Menos 6 é um número inteiro, logo é racional. É verdade, menos 6 é inteiro. E ele é racional, porque todo número inteiro, ele também é racional. O conjunto dos números inteiros está dentro do conjunto dos números racionais. Então, essa primeira questão é verdadeira. 2,516 é um número decimal exato, logo é racional. Verdade. 2,516, ele é um número decimal exato. A gente consegue transformar esse número aqui em uma fração. Ele é finito, então logo ele é racional. Verdadeiro. 0,494949 e segue infinitamente. É um número racional? Verdadeiro, porque 0,4949 é uma dízima periódica e todas as dízimas periódicas são racionais. Verdadeiro. Menos 5 é um número natural? Falso. Os números naturais começam do zero, são números inteiros não negativos. 0, 1, 2, 3. Então, o menos 5 não faz parte dos números naturais, mas sim dos números inteiros. Então, essa questão aqui é falsa. 1/3 é um número real menor do que 1? Verdadeiro. Todos os números que a gente está estudando são números reais. E 1/3 ele é menor do que 1. Um exemplo, se eu tenho uma barra de chocolate e eu quero representar 1/3 nela, então uma barra é um inteiro. 1/3, se eu dividir ela em 3 partes e eu pegar uma parte dela aqui. Então essa parte aqui é 1/3 de 1 inteiro. Então 1/3 é menor do que 1. Verdadeiro. Raiz de 10 é um número real menor que 3? Como é que a gente pode saber se raiz de 10 é menor que 3? Um bom exemplo é a gente pegar o primeiro número, que é um quadrado perfeito. Raiz de 9 é um quadrado perfeito. Quanto é raiz de 9? Raiz de 9 é igual a 3. Se eu tenho raiz de 10, então raiz de 10 é maior que raiz de 9. Se eu sei que raiz de 9 é 3, então eu sei que raiz de 10 é maior do que 3. Então raiz de 10 é um número real menor do que 3? Isso aqui é falso. 2,151617 é um número racional?
Se ele seguir nessa sequência infinitamente, vai ser 15, 16, 17, 18, 19, 20, ele não vai se repetir. Se ele não se repete, é uma dízima não periódica. E dízimas não periódicas são números irracionais. Então essa questão aqui, ela é falsa. Menos 5 é um número inteiro, logo é um número real? Verdadeiro. Os números inteiros vêm do infinito, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, infinitamente. E todo número inteiro está dentro do conjunto dos números reais. Então essa questão é verdadeira. Π não é um número real. Falso. Todos os números que a gente está estudando são números reais. Um número só não vai ser real quando ele for complexo, que no momento não é objeto do nosso estudo. A gente viu que π é igual a 3,141 e ele segue infinitamente sem se repetir. Então ele é uma dízima não periódica. Logo, ele é um número irracional, porém é um número real. Raiz de 3 é um número real? Verdadeiro. Raiz de 3 é um número real. Nós conseguimos representar ele na reta. Ele é um número irracional que está contido dentro dos números reais. Raiz de 3 é um número racional? Falso. Raiz de 3 é um número irracional. Como a gente já viu antes, ele é uma dízima não periódica. Vamos para a próxima questão. Assinale na reta numérica os números 1/3, menos 2, 1,5, menos 1/4. Então vamos fazer a nossa reta, considerar aqui o zero e colocar esses números na reta. Vamos começar pelo menos 2. A gente considera menos 2, coloca ele aqui à esquerda do número 0, porque todo número negativo sempre vai estar à esquerda do zero na reta. Vamos pegar aqui o número 1,5. 1,5 é um número positivo. Todos os números positivos vão estar à direita do zero na reta. Então vamos colocá-lo aqui à direita. Outro número é 1/3. A gente já viu acima que 1/3 é menor do que 1. É a terça parte de 1. Então, se ele é menor que 1, ele também é menor do que 1,5. Como ele é positivo, a gente vai colocar à direita do zero e à esquerda do 1,5. Então, aqui nós vamos ter 1/3. Menos 1/4. Olha o raciocínio. Considerando agora a barra de chocolate dividida em 4 partes, vamos considerar que eu estou devendo uma barra de chocolate, que é menos 1. Estou devendo uma barra de chocolate. Agora, se eu estiver devendo apenas 1/4 parte dessa barra de chocolate, então eu estou devendo menos do que se eu estivesse devendo uma barra toda. Significa que 1/4 é maior do que menos 1. 1/4 é maior do que menos 1. E os números maiores sempre vão estar à direita. Se 1/4 é maior do que menos 1, menos 1 é maior do que menos 2, então menos 1/4 vai estar à direita de menos 2. Então a gente pode representar aqui menos 1/4. Assim ficaria representada a nossa reta. Vamos à terceira questão. A soma de dois números naturais é sempre um número natural? Se eu pego 3 mais 0, que é um número natural, isso vai ser igual a 3. Se eu pego 2, que é um número natural, mais 5, que é um número natural, eu vou ter 7, que é um número natural. Então a soma de dois números naturais sempre será um número natural. Isso é verdadeiro.
A diferença de dois números naturais é sempre um número natural? Se eu pego 2 menos 1, vai ser igual a 1. 1 é um número natural. Porém, se eu pego 1 menos 2, esse resultado vai ser igual a menos 1. Menos 1 não é um número natural. Números naturais são todos os números não negativos. Menos 1 é um número inteiro. Então, a diferença de dois números naturais nem sempre será um número natural. Então, essa questão aqui é falsa. O produto de dois números naturais é sempre um número natural? Se eu pego 2 vezes 0, vai dar 0. É um número natural. Se eu pego 2 vezes 3, isso aqui vai dar 6. Também é um número natural. Então, sempre que eu multiplicar dois números naturais, eu sempre vou ter outro número natural como resultado. Então, essa questão é verdadeira. O quociente de dois números naturais é sempre um número natural? Se eu divido 4 por 2, eu vou ter como resultado 2. 2 é um número natural. Porém, se eu divido 2 por 4, eu vou ter como resultado 1/2. 1/2 é uma fração. Fração não é um número natural, é um número racional. Então, o quociente de dois números naturais nem sempre vai ser um número natural. A gente pode, como visto aqui, encontrar um número racional. Então, essa questão é falsa. A soma de números inteiros é um inteiro? 3 mais 3 vai ser igual a 6. Da mesma maneira, se eu fizer 3 mais 0, vai ser igual a 3. 4 mais 5 vai ser igual a 9. Então, a soma de números inteiros sempre será um número inteiro. Menos 3, menos 4, menos 7, que também é um número inteiro. Então, verdadeiro. O produto de números inteiros é um inteiro? 3 vezes 2 é igual a 6. É um número inteiro. Menos 3 vezes 2 é igual a menos 6. Menos 6 também é um número inteiro. Então, o produto de números inteiros sempre será um número inteiro. Essa questão também é verdadeira. A subtração de números inteiros vai dar como resultado um número inteiro? Se eu pegar 2 menos 3, eu vou ter menos 1. É um número inteiro. 3 menos 2, eu vou ter 1, que também é um número inteiro. Então, a subtração de números inteiros sempre vai me dar como resultado um número inteiro. Verdadeiro. A soma e o produto de dois números naturais são sempre números naturais? A gente já viu aqui em cima que a soma de dois números naturais é um número natural e o produto de dois números naturais também é um número natural. Então, essa questão é verdadeira. Até a próxima, pessoal, onde viremos com mais um assunto do nosso curso de matemática básica. Abraço.